Iniciando o capítulo 3, nós temos esse capítulo dedicado à seleção no Photoshop. E preste muita atenção, não que nos outros capítulos você não tenha a necessidade de prestar tanta atenção, mas no capítulo 3 você tem que redobrar a sua atenção, porque tudo que você vai fazer no Photoshop, praticamente você depende de seleção. E, embora seja uma tarefa fácil, mas existe uma diferença daqueles que têm um cuidado em fazer uma seleção profissional e aqueles que não têm cuidado. Quando você não seleciona uma imagem muito bem selecionada, o que é que pode acontecer? Você ter montagens mal feitas, ou você ter retoques mal feitos, você ter coisas que só em observar dá para perceber que aquilo ali foi um Photoshop muito mal feito, ok? Então a gente começa com, tem algumas ferramentas que não são necessariamente de seleção. A princípio você acha que não é uma ferramenta de seleção, mas ela pode ser usada como seleção. A primeira a gente vai usar Rectangular Marquee Tool. Bom, primeiro eu vou desbloquear, tá? Por que eu sempre desbloqueio a camada? Porque algumas coisas não funcionam com a camada bloqueada. Então, apenas por precaução, eu já desbloqueio. 2 cliques, ok. Para usar a ferramenta de seleção retangular, é muito simples. É só você clicar e arrastar para a área que você quer selecionar. Se a seleção não ficou como você queria, enquanto você tiver com a ferramenta de seleção, você pode mudar a seleção para onde você quiser. Ah, mas eu queria maior ou menor de repente. Bom, você pode vir em Select e você tem uma opção chamada Transform Selection. E aí você vai aumentar ou diminuir a seleção que você fez. Ok? Bacana. Vou dar um Enter para confirmar. E eu continuo conseguindo manipular a minha seleção. Se de repente você percebeu que não era isso que você queria fazer, você pode dar um Ctrl D. Ele vai tirar a seleção. Eu posso ir lá novamente e posso criar outra seleção. Posso criar duas seleções? Posso. Como? Bom, você vai criar uma. Se você criar outra, ele simplesmente vai substituir. Então, para isso você precisa segurar o Shift e ele vai criar outra seleção. Sem o atalho, poderia ser da seguinte forma: você criou uma seleção e você tem aqui em cima, ó, adicionar. Aí você pode criar outra seleção. Da mesma forma que aqui em cima você tem a opção para subtrair. Então, se eu fizer uma seleção por cima dessa, ele vai subtrair e vai tirar aquela seleção. E eu tenho ainda a opção para interseção, ou seja, a parte que tiver comum nas duas é a parte que vai ficar. Ok, vou dar um Ctrl D e vou usar agora a outra, a Elliptical. Mesmo processo, a diferença é que é elíptica, ou seja, no formato circular. Então, tem um detalhe aqui que se você segurar o Shift, ele cria uma forma perfeita. Isso vale também para outra. Aqui na retangular, se eu segurar o Shift, ele vai criar um quadrado. Todas as dicas anteriores, elas servem para aqui também, ó. Se eu segurar o Shift, eu crio outra. Clicou fora, ele tira a seleção. Aí você deve estar se perguntando, tá, eu sei que eu tenho outra ferramenta de seleção em que eu posso criar linhas. Ó, segurando o Shift e criando várias linhas. Ok? Bom, a ideia é a seguinte: por que eu vou criar seleção? Bom, existem N situações para que você precise criar uma seleção no Photoshop. Depois que você cria uma seleção, vou pegar aqui retangular, vou segurar o Shift e vou selecionar o outro olho. A partir do momento que você cria uma seleção, você pode manipular, de acordo com a camada que tiver selecionada, aquela parte da imagem. Se eu pressionar Delete, eu deletei os dois olhos da imagem. Vou dar um Ctrl Alt Z para desfazer uma, duas vezes. Ok. Se eu pegar a ferramenta seleção, eu posso manipular e tirar do lugar.
Eu posso ainda, eu vou dar um Ctrl Alt Z, eu posso ainda aumentar. Deixar ela com os olhos. Posso dar um Enter para confirmar e o Ctrl D para tirar a seleção. Olha só, claro que ficou uma coisa extremamente estranha. Vou dar um Ctrl Alt Z, ou eu posso até pressionar F12. O F12 ele serve para reverter, não é? Ou seja, ele volta à imagem original, mas também você perde tudo que fez. Bom, eu posso, em outras situações, usar uma seleção só para mudar a cor da boca, só para mudar a cor dos olhos, só para mudar a cor do cabelo. Então, você sempre vai precisar criar uma seleção sempre que você precisar manipular aquela parte que você está selecionando. Nós vamos ver mais sobre seleção nas próximas aulas e depois nós vamos ver exemplos na prática bem interessantes sobre como usar a seleção para manipular partes, cores e detalhes de uma imagem.